Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quem estava aqui pela manhã, levanta a sua mão. Vocês podem fazer barulho só para que os outros entendam que foi bom. Aleluia. Como diz os cariocas, você que não veio, perdeu. Mas existe muito mais para a sua vida, amém? O Senhor quer alcançar a sua vida hoje e nós cremos nisso. Obrigado, pastor Jackson. Eu já me considero de casa, amém? Toda semana Saulo está aqui. Graças a Deus, obrigado pelo Ronald, e obrigado também por me convidar, por causa do Rema. O Rema é uma escola maravilhosa. Eu estive aqui, queridos, em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Amém, queridos, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Mossoró é uma terra maravilhosa, uma terra abençoada. Queridos, eu tenho 2 avisos para passar para vocês antes de iniciar a mensagem. O primeiro é que eu publiquei 2 livros com a graça de Deus, e o primeiro é esse aqui, Os Surpreendidos pela Eternidade, que é um livro que vai trazer uma visão simples da escatologia. Por exemplo, recentemente aí teve o dia de finados, né? Quando a pessoa morre, está consciente ou não está consciente? Se é crente, já está com o Senhor ou não está com o Senhor? Se está com o Senhor, por que a Bíblia fala que está dormindo? Se quiser saber, adquira Os Surpreendidos pela Eternidade. Saulo, eu queria me aprofundar mais numa área mais acadêmica, queria entender grego, tudo que você imaginar de Apocalipse, essas coisas difíceis, e ainda com uma aplicação prática, você leu o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, que é um livro que eu falo sobre a mensagem de Cristo para as 7 igrejas ali da Ásia Menor, e aqui eu respondo várias coisas também, como por exemplo, a palavra do Senhor diz, numa dessas 7 igrejas, que nós devemos ter cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Será que perder a coroa é perder a salvação? Se você quiser saber, compre o livro Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, amém? Nós já aceitamos cartão também e vai estar com uma promoção para vocês, amém? Glória a Deus. O segundo aviso é que amanhã, nessa segunda-feira, às 20 horas, eu estarei fazendo uma aula demonstrativa aqui de Cristo aquele que cura. Você já pode vir fazer sua matrícula no Rema. Saulo, e o dinheiro? O dinheiro já está chegando, amanhã é o dia de chegar o dinheiro mesmo. Amém? Você vai fazer sua matrícula no Rema, você vai ser abençoado por 2 anos com a palavra de Deus. Se em um culto nossa vida é transformada, imagine durante 2 anos você ouvindo a palavra de Deus. Saulo, é muito tempo. Não, você vai ver que o tempo voa, passa muito rápido. Amém? O Rema ele não é só uma escola que transmite um conhecimento teórico, mas associa o conhecimento teológico da palavra do Senhor com o conhecimento prático, com a vida prática que transforma as nossas vidas. O Rema muda a nossa família, o Rema muda as nossas finanças, muda as nossas próprias vidas. Amém, queridos? Nós somos alcançados com essa escola. Então, nós teremos aulas demonstrativas com este vaso magro que vos fala, amanhã às 20 horas, na quarta-feira também às 20 horas e à sexta-feira o mesmo horário. Se você quiser trazer alguém, um convidado que está com alguma enfermidade, eu vou estar impondo as mãos para as pessoas que recebam cura também, amém? Nós cremos, queridos, que pessoas serão curadas durante esses dias e vai ser poder de Deus, amém? Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, pela manhã eu comecei falando, nós estamos falando aí sobre ativando o sobrenatural de Deus. Vocês podem sentar, glória a Deus, aleluia. Obrigado, pessoal do louvor, logo mais eu chamarei vocês. Nós estamos falando sobre ativando o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, queridos. E pela manhã eu falei sobre a expectativa, que nós devemos ter expectativa para o novo de Deus, para o sobrenatural, para algo que Deus tem a fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E queridos, se nós não tivermos expectativa pelo que Deus vai fazer, as coisas não se manifestam, amém, queridos? E Deus, Ele gosta de alimentar a expectativa mesmo, porque Ele fez promessas. E se Ele fez promessas é porque as pessoas devem estarem na expectativa que essas coisas irão acontecer. Agora, pela noite, eu queria falar um pouco com você, queridos, dentro desse mesmo entendimento, mas eu queria mostrar uma outra área de como nós podemos ativar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E uma das maneiras, existem várias maneiras, mas uma delas é investir no tempo na presença de Deus. Investir no tempo de comunhão, de oração, de dedicação, para que o Espírito Santo nos dê as direções corretas para as nossas vidas. Amém?
Antes de começarmos lendo algum texto, eu queria aqui trazer um pequeno entendimento da nossa visão como Igreja Verbo da Vida. Queridos, no meio teológico, nós somos uma igreja continuista. O que quer dizer isso? Nós acreditamos na continuidade dos carismas do Espírito Santo. Nós cremos que os dons não cessaram, que o Senhor continua operando, continua manifestando o seu poder, curas acontecem no nosso meio. Amém, queridos? Nós cremos nas línguas, no profetizar, na interpretação, nós cremos em todas as manifestações do Espírito Santo. Por isso, nós somos considerados uma igreja continuista, porque cremos nesse contexto. Se você está nos visitando e você perceber algumas manifestações sobrenaturais, poder de Deus, fique tranquilo, porque é para isso mesmo que a gente está aqui, amém? É para receber essas coisas mesmo. E uma vez, queridos, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu estava conversando com um teólogo, um amigo, que ele é cessacionista. Se o continuista acredita que os dons continuam, o cessacionista fala que os dons cessaram. E entre os cessacionistas existem dois entendimentos, o cessacionista parcial e o cessacionista total. O que é que eles falam? Os parciais falam que os dons cessaram até a morte, ou os dons ficaram na igreja até a morte do último apóstolo, João, ali por volta do ano 100, dentro do contexto do primeiro século. E existem os cessacionistas totais que falam, os totais falam que foi até o ano 100. E os parciais falam que foi até o quarto século. E eles falam que os dons cessaram e permaneceram na igreja, na verdade eles permaneceram na igreja até o quarto século, e eles falam que o que determinou o fim dos dons foi o cânon das Escrituras. Quando os 66 livros estavam completos, estavam exatos, os dons cessaram. E a base bíblica que eles utilizam para isso se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 10, em que a palavra do Senhor diz assim: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então eles falam que o que era em parte era até se concretizar ou ter a junção dos livros inspirados. Quando esses livros já estavam completos, cessaram os dons. O problema é que há uma necessidade de ter que de dar algumas cambalhotas teológicas para tentar dizer que quando vier o que é perfeito é a chegada do cânon das Escrituras. É mais fácil aceitar que o perfeito que vai vir é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus voltar, aí sim cessam os dons, porque não vai ter mais necessidade. Amém? Esse voltar é na sua segunda vinda após a tribulação. Sabe por quê? Porque eu falei para esse teólogo, um amigo meu, e disse assim: você acredita que os dons cessaram? Ele disse assim: acredito. Eu disse assim: as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 serão 2 profetas, sim ou não? Ele disse sim. Eu disse: então tem algum problema. Porque se são 2 profetas no período tribulacional, e a Bíblia fala, e eles profetizarão por 1260 dias, então ainda tem o dom da profecia. Aleluia! Então nós entendemos também, queridos, que o texto diz que havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Se eu digo que os dons cessaram no 4º século ou no 1º século, eu tenho que dizer que o conhecimento também cessou. Mas o conhecimento não cessou, nós continuamos aprendendo, amém, queridos? Então, resumindo tudo, a gente crê no calabachê de Jeová, no mistério, no poder, no manto, aleluia! Amém. Abre tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, aleluia, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aleluia, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ô Saulo, esses irmãos que acreditam que os dons cessaram são irmãos? São, não tem nada, eles são salvos, são crentes em Cristo Jesus, vão ser arrebatados antes da tribulação, amém, aleluia. Apocalipse, Mateus, Atos, capítulo 3, verso 1, aleluia. Diz a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Ora, era levado um homem coxo de nascença, o qual
punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Verso 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aí o texto vai continuar, dizendo que, verso 9, viu todo o povo o andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo. Alguém diga o mesmo. Aí o texto diz: o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso lhe ter acontecido. Amém? Tudo bem, ou por causa disso que acontecera. O que eu quero transmitir aqui para vocês, queridos, é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, houve um revestimento de poder. O Espírito Santo desceu sobre cerca de 120 pessoas. A palavra do Senhor fala que Maria, mãe do Senhor, estava lá. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, verso 10, 11, 12, vai transmitir que os discípulos estavam lá, mas também que outras pessoas estavam ali orando, esperando a promessa que o Senhor Jesus havia confirmado, que derramaria o Espírito Santo. Quando chega em Atos capítulo 2, o verso 1, que eles diz a Bíblia que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ali existiam pessoas de diversas cidades, de diversas regiões, e essas pessoas, elas ouviam, cada um falando no seu próprio idioma, queridos. Houve uma manifestação sobrenatural de Deus ali. E aquele povo foi alcançado. Pedro ministrou a palavra. E quando Pedro ministrava a palavra, eles disseram assim: o que faremos, irmãos? Pedro diz em capítulo 2, verso 38, ele diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E vocês vão receber a promessa, porque para vós outros é essa promessa. Que promessa? O que Joel falou. Essa promessa é para vocês, essa promessa é para os vossos filhos, essa promessa é para os que estão longe, essa promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A palavra do Senhor vai trazer um relatório dizendo que quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus após um grande derramamento do Espírito. Quando a gente chega aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro e João, mesmo havendo sido cheios do Espírito Santo, recentemente, com base na cronologia do texto, eles não deixaram a sua intimidade, a sua comunhão, eles não pararam de orar, eles não pararam de buscar a face do Senhor. Pelo contrário, eles agora estavam indo para o templo, eles estavam indo buscar o Senhor, eles estavam indo orar ao Senhor. O que eu quero falar para vocês aqui, queridos, é que às vezes nós provamos o derramamento do Espírito Santo, nós provamos unções poderosas dentro de cultos, e depois disso, o que é que nós devemos fazer? Será que eu vou ser aquela pessoa que provou o sobrenatural e que na igreja eu pulei, eu sapateei, eu até voei? Será que eu vou ser aquela pessoa que vou contar que fiz tudo isso, mas depois, quando for no meu dia a dia, as coisas não vão permanecer com o mesmo fervor? Sabe, queridos, quando eu olho para a vida de Pedro e de João, eles permaneciam fervorosos. Mesmo tendo recebido a promessa do Espírito Santo, mesmo tendo alcançado pessoas, mesmo tendo alcançado cerca de 3.000 pessoas, não era o suficiente. Deus queria mais. Deus queria mais. Eu quero falar pelo Espírito Santo que Deus tem algo grande para essa igreja aqui. E essa igreja de Mossoró, isso que nós estamos vendo aqui, eu estou vendo aqui todas as cadeiras cheias, todas as cadeiras ocupadas, pessoas em pé lá atrás. Não, você não deve ficar satisfeito. Você não deve ficar satisfeito. Ah, Saulo, mas aqui está bom, mas não está melhor. Você vai ver que vai ficar melhor quando for para outro templo. E quando chegar lá no outro templo, que a glória for maior, lá também não vai caber. Aleluia, aleluia. Queridos, a fonte é inesgotável.
O Senhor quer alcançar mais pessoas. Só segura um pouco aí, mas eu queria te lembrar algo. Jesus, ele foi para uma festa, está lá em João capítulo 7, a partir do verso 37, diz a Bíblia que ele foi para uma festa, e estando nessa festa, no último dia da festa, ele levantou-se e disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O texto diz, dizia ele isto a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Porque até aquele momento ninguém havia recebido o Espírito Santo, pois ele não havia sido glorificado. Qual é o problema? O problema que nós precisamos entender não é se tinha água, era se tinha alguém com sede. Por que eu estou falando isso? A grande questão do plano e do projeto de Deus para as nossas vidas, aleluia, aleluia, não é se a gente tem espaço suficiente, é se tem pessoas que estão se rendendo ao Senhor. Quanto mais pessoas se rendem ao Senhor, a gente amplia, a gente aumenta os espaços, amém? Não existe um limite, Deus quer alcançar mais pessoas, aleluia, aleluia. Aqui em Atos dos Apóstolos, querido, voltando para o entendimento, Pedro e João, debaixo do fervor do Espírito, tem um pastor muito conhecido, o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, um homem de Deus, ele prega nas igrejas, nas Assembleias de Deus. Ele diz algo que eu acho muito interessante, muito coerente. Ele diz assim: o homem de Deus, ele precisa, isso é uma frase de John Wesley, mas ele repete isso. Ele diz assim: o homem de Deus, ele precisa de palavra na sua boca e fogo no coração. Sabe, queridos, quando eu olho para os apóstolos aqui, eles não tinham esfriado. Eles não tinham cessado simplesmente porque tinham recebido um grande derramamento do Espírito. Às vezes nós somos tentados, e pelo dia a dia de uma igreja, do serviço na igreja, de você estar ali, às vezes você prova uma manifestação de Deus, você prova algo sobrenatural e você acha que aquilo dali vai te sustentar por muito tempo. Mas sabe, queridos, assim como um carro precisa sempre estar sendo abastecido, nós precisamos sempre de uma nova unção. Amém, queridos? De um óleo fresco, de um gás novo. Aleluia, aleluia. Por isso, queridos, que a unção profética não pode sair de uma igreja. Porque a unção profética numa igreja vai levantar coisas que estavam amortecidas. Vai trazer coisas, queridos, que já estavam no nosso coração e que parece que pelas circunstâncias da vida nessas coisas não iam acontecer. Mas Deus levanta pessoas para nos levantar também. Amém? A palavra do Senhor diz, queridos, que Pedro e João, indo para o templo, tinha um homem que estava pedindo esmolas. Mas esse homem que estava ali esmolando, ele também era doente. Mas diz a Bíblia que ele era colocado lá, e Pedro e João, chegando para aquele homem, o homem olhava para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, mas diz a Bíblia que Pedro disse assim: nós não possuímos prata nem ouro, mas nós temos o nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E Pedro não ficou como, eu falei isso pela manhã, não ficou como aqueles irmãos que oram por cura e fica assim, ora, aí faz. Não. Pedro e João orou por cura, colocou a mão naquele homem e o puxou. O que é isso? Ousadia. Intrepidez. Curiosamente, essa intrepidez, essa ousadia vai ser evidenciada e de uma maneira tão grande na vida deles, que as próprias autoridades de Israel vão dizer assim, e vendo a intrepidez de Pedro, e vendo a intrepidez dos demais discípulos, viam que de fato eles tinham estado com o Senhor. Aleluia. Diga, nós precisamos de ousadia. Aleluia. Vamos mais. O texto diz que Pedro, juntamente com João, o levanta e aquele homem entra no templo saltando. Não, peraí. Ele não entrou no templo puxando de uma perna 29 e 30, 29 e 30. Não! Entendeu agora o 29 e 30, né? Aleluia. Uma maior e outra menor. Não aconteceu isso. Ele entrou saltando no templo e glorificando o nome do Senhor. E as outras pessoas ficaram admiradas. Tem um irmão que está entendendo 29 e 30 agora. Aleluia. Queridos, esse homem foi totalmente curado por causa de uma manifestação sobrenatural através da vida de Pedro e de João. Você vai ver que o efeito disso aqui vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que os crentes gostam muito, que os crentes gostam até de aplaudir de pé e de glorificar de pé quando isso acontece. Perseguição.
Eu quero falar para você, queridos, que se você está disponível ao mover do Espírito, esteja disponível também para ser perseguido. Porque pessoas vão nos perseguir por causa disso. Porque pessoas vão nos criticar por causa disso. Uma vez, queridos, lá na cidade que eu nasci, a cidade de Gravatá, eu moro em Arco Verde, em Pernambuco, mas eu sou de uma cidade chamada Gravatá, lá em Pernambuco também. E eu congreguei durante um bom tempo na Assembleia de Deus. E quando eu pertencia lá à Assembleia de Deus, juntamente com alguns irmãos, nós orávamos para que pessoas recebessem milagre. E também, às vezes, umas pessoas ficavam possessas de espíritos malignos e a gente expulsava. E na cidade, você sabe como é cidade pequena, apesar que a cidade não é tão pequena, mas tudo bem, começou a circular na cidade e as pessoas chamavam a gente dos exorcistas. E eles começavam a falar assim, os exorcistas estão ali. Mas, queridos, eu quero falar algo para você. Ainda que as pessoas possam nos criticar pelo fato da gente estar cumprindo o plano e o propósito de Deus, quando chegar o dia mau, eles vão procurar você. Eles vão nos procurar. Eles vão dizer assim, eu até que não acreditava muito nesse negócio de cura, de línguas, de interpretação, de poder de Deus, mas lá na tua igreja, pede para o teu pastor orar por mim. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas entendem que existe um poder que Deus tem confiado à sua igreja, amém? Aleluia, aleluia. Eu lembro de uma situação muito, muito interessante. Nós estávamos em um momento em que várias pessoas estavam, era um culto público, aberto, né, para pessoas não cristãs também. E daí, queridos, a gente começou a orar e várias pessoas ficaram possessas de espíritos durante o culto. E eu quero falar para vocês, eu nunca vi uma igreja ficar vazia instantaneamente. Aqueles crentes que estavam lá 300 anos na igreja, aquela pessoa que era dinossauro da igreja simplesmente correu. Desapareceu. Eu olhei para o pastor olhou para mim, só nós. Agora olha o tamanho do vaso que ficou. Só a graça, meu irmão. Porque a pessoa que estava com, uma das pessoas que estava com o espírito lá maligno, o negócio era forte. Era valente. E eu lembro que o espírito na boca daquela pessoa falou assim, eu vou te matar. Você vai ver, eu vou te matar, desse jeito. Aí, queridos, graças a Deus, pelo poderoso nome de Jesus, amém? E aí minha resposta foi simples. Como diz um paraibano, tranquilo estava, tranquilo fiquei. Minha resposta foi assim, você até poderia, se não houvesse sangue do Cordeiro correndo aqui nas minhas veias. Mas em nome do poderoso de Jesus, o nome poderoso de Jesus, eu ordeno que solte essa pessoa agora. Aí a resposta do Espírito na vida daquela pessoa foi, não vou sair. Eu disse, você não tem querer. Vai ter que sair. Qual foi o resultado, gente? Saiu! Amém! Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, queridos, nós iremos nos confrontar no nosso dia a dia com essas coisas, que talvez não seja um demônio por meio de uma pessoa em manifestação, mas seja uma enfermidade, mas seja um problema lá no seu trabalho, mas seja uma circunstância financeira que você diz assim, não, isso eu não esperava, mas você pode confrontar isso. Chegar diante dessa circunstância e dizer assim, você vai ter que sair. E a circunstância diz assim, eu sou maior do que você. Você diz assim, aqui tem o sangue do Cordeiro. E no poderoso nome de Jesus, desaparece da minha frente. Chegue o suprimento, chega a cura, chega o poder de Deus. E essas coisas vão acontecer, queridos. Aleluia. Nós precisamos de mais pessoas ousadas. Amém. Uma pessoa disse assim, Saulo, por que a gente não vê tantos milagres acontecendo na igreja hoje como acontecia antes? Eu disse assim, eu estou vendo. Eu estou vendo. Aí a pessoa disse assim, não, é porque antes tinha paralítico, era curado, perna crescia, a pessoa acontecia isso, aquilo outro. Eu disse assim, eu vejo isso quase todas as semanas. Mas como eu faço para acontecer isso na minha vida? Eu disse assim, é só crer e orar por pessoas que estão assim. Amém? Queridos, a gente crê para salvação, não é isso? Olha, que milagre maravilhoso é uma salvação. A pessoa está perdida, distante de Deus, nas trevas, vem para um culto, escuta a palavra, o Espírito Santo fala ao coração dessa pessoa
essa pessoa se rende à graça de Deus e sai das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sai das trevas e vem para a luz. Sai do império das trevas e vem para o reino de Deus. Sai de uma condição de perdição e vem para uma condição de salvação. Isso é um milagre, sim ou não? Se eu creio para isso, por que eu não posso crer para que uma perna cresça? Aleluia, para que um caroço desapareça. Para que uma pessoa que está com algum tipo de enfermidade, essa enfermidade desapareça. Aleluia. Jesus falou assim, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Ele disse, para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre todas as coisas, perdoados estão os teus pecados e levanta-te e anda. Aleluia, aleluia. As duas coisas, eu tenho autoridade não só para perdoar pecados, mas também para que você seja curado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando a gente avança mais na palavra do Senhor, você vai ver que os discípulos aqui vão ser perseguidos, vai acontecer o quê? Eles vão ser presos e depois eles vão levarem uma surra por causa disso, vão ser chicoteados, e eles vão chegar depois procurando os irmãos, e vão contar um testemunho na igreja, dizendo o quanto foram perseguidos, estavam depressivos, estavam querendo que os irmãos orassem por eles, porque a perseguição estava grande, que os irmãos fizessem uma campanha de oração, porque eles estavam sofrendo grande perseguição. Não. A oração foi assim, Senhor, Pedro e João, juntam-se com os irmãos e falam assim, Senhor, concede-nos mais ousadia, para que a gente fale mais a tua palavra, enquanto o Senhor estende as mãos e opera milagres extraordinários. Eles não oraram para que as perseguições cessassem, eles orassem para que tivesse mais ousadia para continuar pregando. Aleluia. Atos capítulo 4, aleluia. Eu creio, queridos, nas interferências de Deus nesse culto, amém? Aleluia. Atos capítulo 4, verso 33, olha o que diz aqui. Atos 4, 33. Com grande poder, alguém diga poder. Aí o texto diz, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Eles continuaram crescendo e avançando e com grande poder, alcançando muitas pessoas, amém? Agora, eu quero mostrar para você algo. Eu vou fazer aqui um apanhado geral, só para você entender. Em Atos capítulo 5, a igreja crescendo, chegam uns irmãos e começam a ofertar. E você sabe que quando na igreja tem oferta, tem sempre aquela pessoa que quer competir e aparecer que ofertou mais do que todo mundo. Então aconteceu isso na igreja de Atos, com certeza acontece nas igrejas hoje. E daí, queridos, quando a pessoa fez isso, diz a Bíblia, queridos, que quando eles mentiram para o Espírito Santo, eu estou falando de Ananias e Safira, eles morreram, os dois, o casal ali, eles morreram, primeiro um, depois o outro, eles morreram, mas o texto diz assim, a igreja continua crescendo. A igreja continuou crescendo. Em Atos capítulo 6, a igreja vai passar por um problema que não acontece nas igrejas atuais, que é problema de comida. Tem isso na igreja ou não? O irmão está comendo, aí o outro comeu mais do que o outro, aí começa o problema. Estava acontecendo isso na distribuição diária dos pães entre as viúvas. Estavam esquecendo de alimentar as viúvas helenistas. E daí o que acontece? Pedro, juntamente com os demais, vão escolher 7 homens, vão falar para o povo escolherem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, da palavra, de intrepidez. No meio desses homens existia um jovem chamado Estevão. A mensagem de Estevão e o chamado de Deus para a vida de Estevão era assim, olha, Estevão, você vai fazer um relatório do Antigo Testamento todinho, você vai fazer um resumo do Antigo Testamento e depois você vai morrer por isso, aleluia. Eu acho interessante, queridos, que a gente se alegra com aqueles testemunhos que falam assim, o Senhor vai te levantar e você vai ser conhecido pelas nações, vai pisar em nações, povos, vai ser um grande evangelista, um grande pastor. Mas, queridos, se Deus falasse com alguém dizendo assim, eu vou te levantar para você transmitir uma mensagem e depois você vai morrer. Mas parece que é esse o propósito do revestimento de poder, porque a Bíblia fala, recebereis poder para vocês serem minhas testemunhas. A palavra testemunha é justamente a palavra grega mártir, que quer dizer aquele que morre pelo que acredita. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Você foi cheio para morrer. Aleluia. Aleluia. Para morrer por uma mensagem
transmitindo a mensagem da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Quando a gente avança, queridos, em Atos capítulo 8, um evangelista chamado Filipe vai transmitir uma mensagem e pessoas serão alcançadas, pessoas serão curadas. Mas também um homem, um etíope, diz a Bíblia que esse homem, ele estava indo para uma determinada região, mas Filipe, cheio do Espírito Santo, prega a mensagem para ele, aquele homem é batizado, Filipe desaparece, é arrebatado e vai pregar o evangelho em Azoto. Como se não bastasse, em Atos capítulo 9, aí eu gosto de falar sobre isso. Em Atos capítulo 9, já ia Saulo perseguir a igreja. Quando de Jerusalém para Damasco tinha aproximadamente 280 quilômetros. Junta-se Saulo com alguns homens, alguns soldados, e eles estavam indo para Damasco para perseguir a igreja de Deus lá. E eu gosto de brincar que quando ele estava pronto mesmo para, já estava perseguindo, mas estava pronto para destruir mesmo o povo de Deus, o Senhor Jesus, eu brinco dizendo que Jesus estava ao lado do Pai, à destra do Pai nas alturas, e disse assim: Pai, me dê aquela sua vara de pescar, dê aquela sua vara de pescar, pega a vara de pescar do Pai, coloca um anzol e lança, cai na boca de Paulo. Você entendeu? Quando ele lançou a sua vara de pescar, aí já vinha passando Saulo. Aí quando Saulo foi passando, a Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: quem és tu? Ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu te escolhi, você vai ser um instrumento nas minhas mãos, você vai fazer isso e aquilo outro. Já era. Perdeu. Não tem mais saída. Foi escolhido pelo Senhor. Amém? No chamado do Senhor. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus vai levantar um discípulo chamado Ananias e vai lá orar por ele. Ele vai enxergar, porque ele havia ficado cego por causa da luz. Mas diz a Bíblia que Saulo vai pregar a palavra do Senhor e vai ficar conhecido mais como Paulo. Ele tinha 2 nomes, vai ficar conhecido como Paulo. Mais à frente, queridos, eu quero transmitir para vocês que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Pedro estava tendo uma visão, orando, esperando o almoço. Por que eu estou contando essas coisas para vocês? É só para mostrar para você que o sobrenatural não está muito distante do natural. A gente pensa que Deus vai fazer coisas espetaculares sem conectar com as coisas naturais. Queridos, Pedro estava, se você ler Atos capítulo 10, Pedro estava aguardando o horário de comer. Quando ele estava aguardando, ele estava buscando ao Senhor. De repente ele teve uma visão. Nessa visão, um lençol com vários animais, impuros segundo a lei, e uma voz que dizia por 3 vezes: mata e come. Aí Pedro: eu? Matar e comer o que é impuro e comum? Aí a voz dizia assim: não considere impuro e comum o que eu santifiquei. Nesse meio tempo, em uma ação soberana de Deus, um anjo do Senhor estava aparecendo para Cornélio. Aleluia. Eu estou falando aqui, queridos, que às vezes nós estamos vivendo o nosso natural, o nosso dia a dia, mas a gente pensa que Deus não está trabalhando. Um anjo do Senhor aparece para Cornélio e fala assim: você vai mandar chamar Pedro e ele vai te pregar as palavras de salvação. Esse homem manda alguns soldados chamar Pedro. Pedro, tendo esse contexto de visão ainda, quando os soldados chegam, no outro dia Pedro vai com ele e Pedro vai pregar a mensagem para Cornélio e sua família e os seus demais companheiros. Diz a Bíblia, queridos, que quando Pedro transmitia a mensagem, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Aí Pedro fala assim: o Espírito Santo caiu sobre eles assim como aconteceu conosco no início. Ou seja, o Espírito Santo caiu sobre eles assim como aconteceu com os 120 lá em Atos capítulo 2. Aleluia! E eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas, segundo o texto. Para a gente avançar, para eu não me demorar tanto aqui nesse resumo, você vai ver que vai ter alguns efeitos ainda negativos. Um discípulo vai morrer a fio de espada, Tiago, e depois Pedro vai ser libertado por uma ação poderosa de Deus, porque a igreja orava. Quando chega em Atos capítulo 13, é aqui que eu quero parar para observar algumas coisas e a gente vai desenvolver aquilo que Deus tem aqui. Em Atos capítulo 13, verso 1, aleluia, aleluia. Diga comigo: sobrenatural. Aleluia.
Aleluia. Verso 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Diga comigo, Saulo. Aleluia. Verso 2: e servindo eles ao Senhor, ou ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Enviados por quem mesmo? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui vai dar início à primeira viagem missionária. O que eu quero transmitir para você é que, após o apóstolo Paulo ter tido um encontro com o Senhor, ele vai desaparecer. Simplesmente Paulo vai para Tarso, na Cilícia, Paulo vai para outra região e fica desaparecido durante um bom tempo. Mas Deus levantou Barnabé, e Barnabé se lembrou de Saulo, se lembrou de Paulo, e foi buscar ele. E quando foi buscar ele, diz a Bíblia, queridos, que nessa igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E essas pessoas estavam ali, e o que eu quero enfatizar aqui é o verso 2: e servindo eles ao Senhor. Queridos, esse servir, não é que eles estavam limpando a igreja, não. Aí seria melhor traduzido, tem traduções que colocaram isso, e ministrando eles ao Senhor. Eles estavam ministrando ao Senhor, eles estavam investindo um tempo na presença. E quando eles estavam investindo um tempo na presença, o Espírito falou. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque às vezes nós não estamos entendendo, ou não estamos escutando a voz de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos investindo tempo na presença. A gente está querendo as coisas aceleradas demais. A gente está querendo que as coisas aconteçam rapidamente, instantaneamente. Mas preste atenção, se a gente investir tempo na presença, o Senhor vai falar. Aleluia. Ah, Saulo, mas a presença já está dentro de mim. É verdade, ela já está dentro. Mas ela não só está dentro. Amém? A presença ela é dentro, disponível, mas ela também é manifesta. E quando a gente busca a presença do Senhor, quando a palavra do Senhor fala: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor falou isso num contexto em que o povo dele estava cativo lá na Babilônia. Ele disse assim: vocês vão me buscar e eu vou mudar a sorte de vocês. Na verdade, vocês vão me buscar, vocês vão me encontrar e eu vou mudar a sorte de vocês. Isso aconteceu. Eles saíram do cativeiro babilônico. E quando eles saíram do cativeiro babilônico, eles começaram a salmodiar o Senhor. E o salmo era assim: quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e um cântico de gratidão brotou em nosso coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero falar, queridos, que quando nós buscamos a presença, a face do Senhor, coisas irão acontecer, haverá uma aceleração, o Senhor vai falar coisas. É na presença que Ele fala. Aleluia, aleluia. Queridos, eu estava para fazer uma semana de cruzadas de cura. Lá na região do sertão do Araripe, eu ia passar por Serra Talhada, por Oricuri, por Araripina. Ia fazer uma semana de campanhas de curas. E, queridos, eu confesso para vocês, ia ser minha primeira vez. E eu estava um pouco nervoso, perdido, sem saber o que é que ia fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu irmão, porque ele é evangelista, já foi para mais de 50 nações. Eu disse assim: com certeza ele vai dizer o que é que eu devo fazer. Aí liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele disse assim: compre um livro. Eu disse assim: não resolveu não, porque eu queria que ele desse a solução. Ele mandou comprar um livro. Aí mandou comprar o livro do Jerry Odell, o Evangelho Maravilhoso e Poderoso de Jesus Cristo, que ia ensinar dicas de fazer apelo, de cruzadas, tal, tudo isso. Eu disse: deu errado. Falei com um pastor amigo de uma outra igreja. Eu disse assim: vocês fazem muitas cruzadas, você tem alguma dica para mim? Ele disse assim: tenho sim uma dica muito boa para você. Adquira tal livro. Eu disse: vai dar certo não. Vou viajar essa semana, não dá tempo de chegar não, o livro. E daí, queridos, teve um momento que o Espírito Santo falou assim: e se você investir tempo na minha presença?
Às vezes nós estamos querendo procurar, eu queria saber que o pastor me desse a direção para eu fazer isso. Eu queria que o irmão dissesse a direção para eu fazer isso. Eu queria que tal pessoa dissesse para eu fazer isso. Que tal investir tempo na presença? Para receber diretamente do Senhor o que fazer. Sabe que existem coisas que um pastor pode aconselhar. Existem coisas que um pastor pode até direcionar você aquilo que é revelado claramente nas Escrituras, mas tem coisas que são específicas. Que cidade morar, que emprego você deve aceitar ou não, que relacionamento entrar. Tudo isso você não está lá na Escritura, não está na Bíblia. João casa com Maria. Se Maria morrer, João já era. Não, não é isso. Você só vai saber o plano e o propósito de Deus debaixo da presença. Que negócio eu devo investir? Será que eu devo investir agora nisso? Será que eu devo começar tal empresa? Será que eu devo aceitar tal proposta de emprego? Será que eu devo contratar tal pessoa? Você só vai saber disso na presença. Aleluia. E daí, queridos, eu lembro que eu peguei meu violão, não sei cantar, mas sei adorar, aleluia. Peguei meu violão, fazendo só 3 notas, e comecei, tranquei a porta do quarto para ninguém me apedrejar. Depois eu digo por quê, aleluia. E aí eu comecei a adorar, queridos, buscar a face do Senhor. Eu era solteiro, era um jovem solteiro, mas já pregava a palavra do Senhor. E eu disse assim, Senhor, eu quero saber a sua direção. E eu comecei a adorar o Senhor, queridos, e eu quero dizer para vocês que a presença de Deus está dentro, mas uma presença tomou de conta do meu quarto. Uma presença. E essa presença foi tão gloriosa que passou por mim e sentou ao meu lado. Aleluia. E quando essa presença passou por mim e sentou ao meu lado, eu simplesmente reclinei minha cabeça. E eu ouvi o Espírito no meu coração dizendo assim, fica tranquilo que eu vou te ensinar como você vai fazer de cidade em cidade. De cidade em cidade. E daí eu vi uma perna crescendo. Eu vi um braço crescendo. E eu vi uma mulher que chegava com o braço todo enfaixado e eu pegava o braço dela e dizia, seja curada. Isso lá no meu quarto ainda, com o meu violão fazendo 3 notas. Mas eu estava buscando ao Senhor. Eu estava buscando a face do Senhor. E daí, queridos, chegou o dia da viagem. Fui para a primeira cidade. Preguei a palavra do Senhor. Nada daquilo que eu tinha visto tinha acontecido. Parece que o negócio não ia andar. Mas eu perseverei. Eu continuei acreditando no Senhor. Eu disse, Senhor, o povo é seu, o culto é seu, eu também sou teu, e o Senhor é que manda na casa. Cheguei na segunda cidade para ministrar a palavra do Senhor. Quando eu ministro a palavra do Senhor, eu falo assim, eu quero saber se aqui no nosso meio tem uma senhora que tem uma perna menor do que a outra. Aí veio uma senhora, 29, 30. 29, 30. Coloquei aquela senhora sentada e eu disse assim, Senhor, assim como o Senhor me mostrou, perna direita, cresce. A perna cresceu. Fui para a próxima cidade ministrar a palavra do Senhor. Quando eu cheguei nesse lugar para ministrar a palavra, eu ministrei, várias pessoas receberam cura, mas eu disse assim, tem uma pessoa aqui que está com o seu braço direito, você não consegue levantar, não consegue estender as roupas no varal, você está com alguns problemas. Aí veio uma senhora com o braço enfaixado. Aí eu disse, igual o que eu tinha visto. E quando ela veio, eu disse assim, a senhora é crente? Ela disse, não. Eu disse, aí é mais difícil, na minha cabeça, né? É mais difícil porque o crente acredita. Pelo menos é para ser. E essa mulher não era crente. E simplesmente eu disse assim, Espírito Santo, se eu orar por ela, eu pensei, se eu orar por ela e não acontecer, pior ela não fica. Mas se acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado, ela recebe a cura e vai receber Jesus, amém? Isso é uma dica para os pregadores, aleluia. E daí, queridos, eu disse assim, em nome de Jesus, receba a sua cura agora. E peguei o braço dela, fechei meus olhos. Queridos, às vezes é bom você fechar os olhos mesmo. Aleluia. Eu fechei meus olhos e eu disse, seja curada em nome de Jesus. Quando eu olhei para ela, ela estava chorando. E ela pegou minha Bíblia e começou a levantar e disse, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada, Jesus me curou. Eu disse, a senhora quer receber Jesus? Ela disse assim, eu quero. Ela se rendeu ao Senhor Jesus. As outras pessoas que estavam doentes na igreja receberam a cura também instantaneamente. Por que eu estou contando isso? Porque isso eu não aprendi perguntando a Jânio. Isso eu não aprendi lendo um livro, ainda que o livro seja importante, mas isso eu aprendi na presença.
Eu quero dizer para você que hoje nós iremos investir um pouco de tempo aqui, desfrutando da presença do Senhor. E na presença o Senhor vai falar coisas. O Senhor vai trazer direções. O Senhor vai falar coisas que você não leu em nenhum livro. O Senhor vai falar coisas que você não se consultou com o seu pastor. O Senhor vai falar coisas que você não perguntou à sua esposa. O Senhor vai falar coisas específicas que Ele tem para a sua vida. Porque é na presença que a direção dEle vem para as nossas vidas. Na presença Ele fala. Na presença Ele dá o norte das nossas vidas. E nós precisamos investir tempo na presença do Senhor. Aleluia. O louvor pode vir. Aleluia. 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 Diga comigo, é na presença que eu encontro a resposta certa. Aleluia, 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 aleluia.